Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou estar trazendo mais um personagem bíblico para vocês, para que nós possamos estudar mais ainda sobre os nossos personagens bíblicos, para termos mais o conhecimento da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estar estudando o personagem Sansão, né? Então, nós vamos estar estudando esse personagem hoje. Então, que você esteja preparado com seu coração entregue na presença de Deus para que você venha entender aquilo que o Senhor tem para tua vida e como que possamos aprender, né, uma lição, né, aprendendo uma lição junto com esse personagem. Amém? Então, bora começar o vídeo. Bom, então vamos começar, né? Quem foi Sansão, né? Quem foi esse homem, né? Que muitos, né, de vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Já devem já conhecer. Mas nós vamos estar, né, nos aprofundando mais na história dele, né? Então prestem bastante atenção para que você venha entender, amém? Mas primeiramente, né, Sansão, ele brincou com o pecado. Sim, Sansão brincava muito com o pecado. Ele era uma pessoa assim que ele pecava muito, né? E ele era um escolhido do Senhor. Quando a mãe dele estava grávida dele, né, o Jesus, a mãe dele era estéril, né? A mãe dele era estéril, né? E ela não podia ter filhos. Mas o anjo do Senhor veio sobre ela e, e disse que ela teria um filho, né? Mas que ela não poderia, né, tomar coisas imundas, né? Em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, perdão, do 2 ao 5, que diz assim, ó: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Então, né, a Zorá, né, Zorá era o nome da mãe de Sansão, e que ela era estéril, né, era uma mulher estéril e que não podia ter filhos. Mas Deus, né, ele mandou o anjo, né, para falar com ela e dizer que ela sim ia ter um filho, mas mas que ela não poderia, né, tomar coisas imundas, né, não poderia tomar bebidas fortes, né, comer coisas imundas, né, ela não poderia, né, fazer coisas erradas, né, porque o filho que ela ia gerar é consagrado por Deus. Então, ela não poderia, né, ter bebidas fortes, né, e essas coisas. Então, então Deus concedeu a ela um filho, né, e o menino também, ele também não poderia, né, cortar o cabelo, ele não poderia beber bebidas fortes, porque ele também era consagrado ao Senhor, né? Era uma pessoa, né, que Jesus escolheu, né, amém, para fazer a obra do Senhor. Amém. Mas como eu disse para vocês, Sansão, ele era uma pessoa muito
que era apaixonada pelo pecado, gente. Sim, ele era muito apaixonado pelo pecado. Porque ele fez muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradou a Deus. Então, Sansão, né, ele era um homem consagrado pela soberania de Deus, né? Ele era um instrumento, né, que seria para libertar o povo de Israel. Mas ele mas ele acabou, né, se desviando do caminho. E muitas das vezes nós cristãos somos assim, né? Nós temos o nosso Deus, ele dá dons para nós, né? Como deu a Sansão, ele deu o dom, né, da força de ter a força, né, que ele tinha, porque ele tinha uma força, né, que se ele pudesse, se ele quisesse levantar um caminhão, ele conseguiria, porque ele era muito forte. Então, ele era tipo Hulk, né? Como posso dizer, né? Ele era um tipo Hulk. Então, ele era uma pessoa muito forte, né? Deus deu esse dom a ele, para que ele pudesse libertar o povo de Israel. Mas infelizmente ele era apaixonado pelo pecado. Ele teve caso com uma prostituta, ele teve relações com ela, né? Mas antes ele casou com uma mulher filisteia, né? Que era a Dalila. Ele se casou com essa mulher, né? E só que não tinha, né, a aprovação dos pais dele, né? Os pais deles eram israelitas, né? Ele era israelita. Então os pais eles não aceitavam, né, que ele casasse com aquela filisteia, porque é como se fosse conjugue desigual, né? Porque os filisteus não adoravam a Deus como os israelitas. Então, então eles não gostaram, né, de ele ter casado com uma filisteia, né? Então foi o que aconteceu, né? Sansão, ele desobedeceu a Deus, né? Porque desagradou a Deus por ele ter casado com uma filisteia, casado com uma pessoa que não era de Deus, né? Então foi um conjugue desigual, né? Como diz aqui, né? Nos tempos de hoje, né? Então, a, então como eu disse, Sansão ele é apaixonado pelo pecado, né? Ele teve, ele se casou com uma mulher filisteia, aí depois ele teve um caso com uma prostituta, e que eu vou estar lendo aqui para vocês. Aqui é no Juízes, no capítulo 16, capítulo 1, que diz assim, ó. E foi-se Sansão a Gazá e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então, ele teve relações com uma mulher prostituta. Então isso desagradou muito o coração de Deus, né? Ele fez essa coisa horrível, né? Então foi o que aconteceu. Sansão ele desobedeceu a Deus, desagradou o coração de Deus por ele ter feito isso, né? Por ele ter se casado com uma mulher filisteia e ele traiu ele. E ainda mais, ele traiu a Dalila com essa mulher, que é Gazá, nome dessa mulher, prostituta. Então, o que ele fez. Ele traiu ela, né? Traiu, né, a Dalila. Mas que, enfim, que também era um erro para a vida dele, né? Então, nós, né, como cristãos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, né? Muitos cristãos têm se desviado da presença de Deus, têm se afastado, né, fazendo coisas, né? Às vezes falam, ai, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, esse pecado, né? Isso é só um pecadinho, não tem importância. Mas tem importância sim, gente, tem muita importância. Porque se nós, né, fazemos, né, alguma coisa errada, sabendo que tá desagradando ao Senhor, Deus, ele se entristece muito com a gente.
né, faz com que nós sejamos impuros, né, pessoas impuras. Claro que nós pecamos, que nós erramos, mas nós temos que procurar a santidade, né? Porque Sansão ele foi consagrado ao Senhor, né? Era para ele ser um homem que ele se santificasse, que ele honrasse ao Senhor, que ele teria uma dedicação ao Senhor. Mas ele, pelo que ele fez, né, ele pecou contra Deus, fez o que fez, né, ficou com uma mulher filisteia, depois traiu essa Dalila pela essa mulher prostituta, né, e também porque ele teve relações com ela fora do casamento, e relações fora do casamento já gera maldição, né? Então nós só temos que ter relações com alguém quando é dentro do casamento e não fora, porque isso não agrada ao Senhor, isso desagrada o coração de Deus. Nós temos que namorar, né? Namoro é pra gente conhecer a pessoa, pra gente né? Não pra nós mostrarmos, né, o corpo, né? Não pra gente, né, conhecer o corpo da pessoa, mas pra gente conhecer o coração, né? O coração da gente, o coração da outra pessoa. Pra nós se conhecer, e não pra nós fazermos coisas que é fora do casamento. Que fora do casamento, relação fora do casamento é maldição. Então, tome cuidado com isso, viu? Né? Namore em santidade. Amém? Então, o que aconteceu, né? Sansão foi um homem que desagradou muito o coração de Deus, né? Ele era um menino nazireu, né? Que é um nível de santificação que eles faziam, né? Naquela época. Era tipo que é um nível de santificação ainda mais elevada entre o povo judeu. Existem níveis de santificação de Sansão, que era de um nazireu. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre a santificação, sobre do nível de nazireu. Amém? Então isso que Deus o consagrou como que fosse nazireu. Mas ele, infelizmente, desagradou o coração de Deus. Então Dalila, né, ela era uma pessoa, né, uma mulher filisteia, né, que foi o relacionamento que ele teve com Dalila foi o fim, né, de Sansão. Porque a Dalila, ela queria muito saber, né, de como que ele tinha aquela força toda, como que ele tinha, né, ele podia pegar um machado assim e tacar nos inimigos que eles morriam na hora, né? Então era uma força assim que ninguém conseguia explicar, que era a força que Deus dava para Sansão. Mas mas como eu falei, ele brincava com o pecado, blasfemava, né, o nome do Senhor, né? Quando nós pecamos, nós estamos, né, blasfemando o nome de Jesus, né? Porque Deus não gosta do pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Temos que vigiar, né, em tudo que a gente faz. Amém? Então, né, através do relacionamento que Sansão teve com Dalila, foi o fim dele. Porque ele enchia tanto o coração dele, né? Como diz, né, a nossa língua, encheu tanto o saco dele, né, para ele contar, né, de como ele conseguia aquela força que ele tinha. E de tanto, né, acho que creio que foi umas 4 vezes que ela falava para ele contar e ele não contava, sempre mentia para ela, né? Mas
de tanto ela falar que ele acabou falando a verdade, né? De que a força dele vinha do cabelo dele. Então, foi através dessa revelação que ele deu para Dalila que ela acabou contando para os filisteus e aconteceu que cortaram o cabelo dele e ele ficou fraco, né? Então, e prenderam ele. Ele foi, né, trabalhar como escravo para os filisteus, cegaram os olhos dele e ele foi trabalhar. Então, Sansão ele foi humilhado, né? Foi para aquela pessoa que foi escolhida por Deus, que Deus consagrou ele como libertador de Israel. Foi que Deus deu o dom dele de ter a força que ele tinha e acabou sendo humilhado, sendo escravizado, né, sendo uma pessoa, né, que não que os olhos das pessoas não valia nada. Então, então pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que teve com ele, Deus deu uma última chance a ele. Sansão, ele orou a Deus, né, que muitas vezes por meio de lutas, por meio de dificuldades, por momentos assim que nós, né, nós caímos a ficha, né, de que a gente errou, de que a gente não devia ter afastado dos caminhos do Senhor. Então é aí na luta, é só quando nós estamos em apuros que nós corremos para os braços do Senhor. Então, se é desse jeito que nós precisamos, né, ter para ter uma atitude boa, uma atitude, né, na presença de Deus, para voltar nos caminhos do Senhor. Então, vigie naquilo que você está fazendo, vigie nas coisas que você faz. Se aquilo que você está fazendo que se está agradando ao Senhor. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês. Amém? Não seja como Sansão, né, que teve que passar por tudo aquilo que ele passou, né, para poder depois chegar nesse ponto, né, chegar a ser preso, a trabalhar como escravo, né? Foi só aí que ele caiu na ficha, que ele viu que ele tinha errado. Mas então Deus recuperou a força dele, né? Deus deu a última chance para ele e ele derrubou, né, o palácio onde estavam, né? Mas aí morreram os filisteus e ele também morreu. E isso foi como um castigo, né? Como uma lição para ele, né, de ter brincado com Deus, de ter brincado com o pecado. Porque vocês viram, né, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós temos que estar na presença de Deus, porque Ele que nos dá a força, Ele que nos dá o dom, né? Deus nos dá o dom para nós nos desenvolvermos, para nós crescermos na fé e não para nós, né, jogarmos fora. Mas se você ainda não sabe do dom que Deus deu para você, busque a presença de Deus, busque a presença dele, porque ele vai te falar, que ele vai te dar a visão, né, do dom que você tem. Porque todos nós temos um dom. Todos nós temos, né, o dom, um talento que Deus nos deu. Amém? Então, Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, se você conseguiu aprender, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal, hein? E se você, né, gostou, né, deixa o like e compartilhe também para as outras pessoas, para elas também conhecerem a história de Sansão. Amém? E se inscreva aí no canal, hein, gente? Comenta aí também embaixo, né, se você quer mais sugerir um personagem bíblico para que eu esteja passando aqui, tá bom? Então, Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!